Então, Juliane, passo a palavra para você. Apresenta Ok. os dados. Antes da gente passar para o próximo bloco, eu queria só fazer um gancho num comentário em relação à dificuldade dos pais em relação ao uso de plataformas digitais. A realidade que eu vivenciei aqui, eu acho que é a realidade de muitos lugares, é o que causa estresse, irritação, é o uso de muita coisa, né? O professor tal está usando plataforma, o professor tal está usando tal plataforma, aí vem a professora de português, usa outra, muita coisa para eles aprenderem ao mesmo tempo. Então, o meu conselho assim, ó, é tentar entrar numa linha com o que as escolas estão fazendo, né? Aqui eu descobri no meio do percurso que a maioria dos professores usam o Zoom e com isso já facilita um montão de coisa, porque as crianças já estão treinadas, elas estão usando o Zoom todos os dias, os pais também, e é como se fosse meio caminho andado. Então, só para fazer esse ponto. André, a gente entra agora no material didático, né? Ok. Material didático. A gente queria fazer uma coisa bem prática, no sentido da gente mostrar alguns exemplares do que a gente usa, como a gente usa, se vocês tiverem que fazer alguma adaptação no meio do percurso, e vocês observaram, olha, isso aqui não está funcionando, não está legal. Também no sentido de o que funciona muito bem. Então, quem começa? Auckland. Isso. Como sempre, eu começo. Mônica. Vai lá, Mônica. Então, né, assim, a gente não segue exatamente nenhum material específico, né? Nenhum livro, nenhuma coisa específica. A gente normalmente produz a aula de acordo com as necessidades de cada classe. O que isso, de certa forma, não foi um problema usar o material que a gente usava, porque era já arquivos que a gente continha. Então, por isso, a questão do Google Classroom foi fácil, a adaptação nesse processo. Eu posso share minha tela com vocês? Claro. Então, eu vou share aqui a minha tela, só para mostrar para vocês. Eu não preciso mostrar meus e-mails para vocês, mas... Queremos ver tudo. Então, o Google Classroom, ele é muito bom porque você pode colocar todas as informações que você vai usar na sala lá e os pais terem acesso. Quer dizer, para as crianças menores, o acesso não é da criança, é dos pais, né? Porque é os pais que vai ter que imprimir o que eles precisam. A gente coloca todo o material lá antes da aula para os pais irem lá e pegar o que precisa, o dever de casa está lá. Então, tudo fica no Google Classroom. A gente teve que adaptar algumas coisas, né? Por exemplo, teve que usar PowerPoint para apresentar vocabulário, né? Coisas desse tipo. A gente teve que ir adaptando, né? Então, a gente coloca basicamente tudo. Uma coisa que a gente sentiu muita necessidade foi a questão dos livros, né? A gente tem a biblioteca, onde as crianças levam livro para ler, e aí a gente não tinha mais essa opção. E aí isso tem sido um dos maiores problemas na aula virtual. O que agora a gente aqui na Nova Zelândia está indo para o nível 2, com que a gente já vai quase voltar ao normal, então o correio vai estar aberto, ou as pessoas vão poder ir à biblioteca, na minha casa, pegar os livros se elas quiserem. Quer dizer, a gente está tentando adaptar a cada momento, né? Mas no início, a gente pegou o que encontrou de PDF de livros e botou disponível para os pais lerem em casa com as crianças, né? Então foi isso que a gente fez, tentando adaptar a nossa nova realidade. Uma outra ferramenta que eu achei muito interessante foi a Screencastify. Você cria um videozinho, eu tenho aqui só para lhe mostrar rapidinho. Pronto, por exemplo, eu usei ele, eu peguei e fiz um PowerPoint, rodei o PowerPoint e joguei uma voz em cima. Porque para você fazer isso no PowerPoint dá muito trabalho.
botar voz no PowerPoint. Mas se você gera o PowerPoint e depois roda o PowerPoint e põe voz em cima, fica muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, se eu tocar aqui, só para vocês terem uma ideia, ó. Está tocando? Você tem que sair da tela, voltar a compartilhar e antes de clicar OK, compartilhar com áudio. Ah, eu esqueci de botar o áudio, né? Isso. Tá, é isso mesmo. Eu esqueci de compartilhar com áudio. Cadê o meu coisa? Aqui. Deixa eu fazer de novo. Pronto. Então, ó. Aqui está o PowerPoint. Lugares da cidade. E eu só coloquei a voz em cima. E aí, ia passando manualmente e falando. Entendeu o que foi que eu fiz? A praia. Então, essa ferramenta é muito legal para você criar videozinhos, explicação de atividade. Se você tem uma atividade e aí a criança não lê ainda, você pode ter atividade explicando a atividade com voz. E aí fica mais fácil para as crianças entenderem, ou as que não falam, as que não entendem bem. Então, essa é uma ferramenta que eu achei bem interessante de usar. Screencastify. E é tipo uma aplicaçãozinha que você bota no Google Chrome e super fácil de usar. Ela é grátis até, eu acho que 5 minutos de vídeo. E depois, você se você quiser fazer vídeos maiores, você pode pagar. Uma das vantagens que eu vejo quando você share é que você perde o contato visual com os alunos, né? Isso, você não tem a reação, isso é uma coisa que eu não gosto da aula online. Mas, como eu falei, ó, o Kahoot, isso aqui é a gravação da nossa aula do Zoom. Eu estou pegando só um pedacinho aqui do Kahoot para mostrar para vocês como funciona. Então, você cria um jogo no Kahoot, kahoot.com, você cria uma conta, você cria o jogo, e aí, na hora de jogar, quando o professor abre, ele dá um código. A criança de casa entra nesse outro site, no kahoot.it, ou baixa a aplicação no celular, e aí, automaticamente, ele se conecta, né, com o jogo. E aí, as crianças conseguem, eu vou colocar, jogar todo mundo vai ficar no mudo, só quem vai falar é a Ângela. Põe aqui a mão. Beleza. Pronto, aqui um exemplo. Aí, sereia, também a gente viu hoje. E aí as crianças tem a resposta na hora, o que eles, né, quem acertou, e tem o placar geral a cada pergunta. E aí as crianças querem, né, como alguém falou antes, quer ganhar, né? Então fica todo mundo prestando atenção na aula porque quer ganhar o Kahoot, né? Então, isso foi, eu acho que foi uma das coisas que mais prende a atenção das crianças, porque no final da aula eles querem ganhar o Kahoot. E aí, para eles ganhar o Kahoot, eles têm que prestar atenção na aula. E nós, basicamente, mantivemos o mesmo horário e o mesmo tempo de aula que nós tínhamos antes. Então, as aulas das crianças aqui, elas depois da aula, né, o horário normal da escola, que é 3h30, 4 horas, e a gente manteve esse mesmo horário para as aulas online, com a mesma duração também. Então, nós tentamos fazer um espelho do que nós tínhamos em sala de aula para a aula online. E funcionou, tem funcionado muito bem, né? As crianças se adaptaram muito rápido, muito fácil. A questão dos pais a gente fala na próxima. A gente aqui, as escolas também, eles usam o Zoom, a maioria das escolas.
Eles usam Zoom também foi uma facilidade para adaptação das crianças. Os meus filhos, meu filho mais novo tem 9 anos, eu nem vou perto. Ele sabe usar o Zoom de trás para frente e frente para trás. Ele já faz videoconferência com os amigos dele sozinho, sem nem eu ver. Quando eu vejo, ele está falando lá com os amigos. Então, as crianças, né, é muito fácil de aprender, né, a tecnologia, mais do que a gente. Então, para a gente aqui foi isso, né? A gente tentou pegar o que a gente tinha, jogar para online e adaptar no sentido de, ok, qual é a melhor forma de eu apresentar isso agora, né? Então, a inserção do PowerPoint foi necessária para a gente, para poder apresentar vocabulário, apresentar coisa para as crianças, né? E a gente já usou o Kahoot antes em sala de aula também, não estava usando ultimamente e voltamos a usar, né? O Kahoot. E, né, todas essas novas ferramentas para criação de vídeos fáceis e rápidos para trabalhar com os alunos é também importante na questão online. Então, é isso, né? Basicamente, é isso que a gente tem feito aqui. Tá joia. Obrigada, Mônica. Aí, Deise. Barcelona. Oi. Então, eu também uso mais ou menos a mesma metodologia da Mônica, com o Google Classroom, onde eu organizo bem consigo organizar os conteúdos. Então, eu uso a plataforma e depois eu comparto no Zoom cada aula. Bom, material didático, não existe material didático pronto para português como língua de herança. É a maior dificuldade que a gente tem, assim, não dá para você pegar um livro, ninguém tem um livro para você vender e falar assim, olha, esse conteúdo é adequado devido à heterogeneidade da galera, né, de idade, de proficiência. Então, a gente tem que mais ou menos sentir aonde a gente tem que dar o foco da aula para potencializar aonde estão as deficiências. Então, esse é o grande desafio do PLH, eu acho. Então, a parte dessa parte que a Mônica falou do Classroom, do Kahoot que eu utilizei, eu também faço umas brincadeiras assim, online com eles, sem usar a informática em si. Então, tipo, outro dia eu pedi para eles saírem correndo pela casa para trazer um objeto para a criança identificar o que é aquele objeto. Então, aparece uma pessoa com um travesseiro e ninguém sabia como que falava aquilo em português. Então, não só usando os recursos informáticos, eu procuro que eles interajam comigo de outras maneiras. Outra coisa também, uma brincadeira que eu faço com eles é o stop, que é aquela brincadeira que a gente coloca cor, flor, não sei o que, a letra, eu uso uma roletinha que é online só para fazer uma graça na tela, tal, porque eles acham divertido. E o procedimento da aula, mais ou menos assim, eu gosto que eu preparo o material e eles fazem a leitura, cada um tem uma vez de falar, então eu pego e desligo todos os microfones, eu abro só para quem vai ler o trecho que eu deixo já colorido, a parte vermelha, verde, para eles saberem onde tem que parar, para ser mais dinâmico, porque o tempo é super curto. E depois, enquanto eles vão lendo, a gente vai fazendo os comentários, e se tem que colocar o vídeo do YouTube, no Classroom eu já tenho a aula toda preparada, tudo sequenciado, para não perder o tempo. E para a próxima aula é outra dinâmica também, assim, eu procuro sempre mudar o formato da aula, não só no Classroom. Um dia eu faço essa brincadeira dos objetos, a próxima aula nós vamos comentar sobre as músicas, então a gente vai entrar com o vídeo do YouTube, para depois a gente fazer um programinha de rádio, e mais ou menos é assim que eu estou trabalhando. E só para mim também é tudo novidade essa parte da aula online, que eu acho
que o contato presencial é insubstituível, então é mais ou menos uma improvisação, porque tá com eles, fazendo as atividades plásticas, cantando junto, eu acho que é bem diferente dessa dinâmica virtual, assim, que a gente está tendo que se reinventar e bolar coisas diferentes para dar aula e ser, ao mesmo tempo que eles assimilem o que eles têm que assimilar, tem que ser de uma maneira super divertida. Na aula presencial já é complicado e no virtual, então, a gente tem que reestudar e se reinventar. Tá bom? Acho que é isso. Obrigada, Tia. Boston. Cadê a Regiane? Oi, gente. Bom, como eu tinha falado no começo, a minha formação é em educação musical. Então, a minha metodologia eu adapto de alguns educadores que eu pesquiso e uso nas minhas aulas de música. Principalmente 2 educadores, que são o Orff e o Dow Crows. E aí eu quero mostrar para vocês 2 exemplos dessa adaptação que eu fiz para as aulas de português como língua de herança. Primeiro, eu queria mostrar para vocês, para ter uma ligação com aquilo da minha fala anterior, dessa experimentação de objetos, buscando uma produção sonora interessante. Isso aqui, ó, eu fiz para os meus alunos e aí eles fizeram em casa para sonorização de história. Que eu sinto que tem um resultado muito bacana porque eles ficam mais atentos às histórias, eles se animam a produzir, a escrever também por conta disso. Isso aqui foi depois de muita tentativa, de várias formas de achar o material que desse essa sonoridade. O que eu tentei fazer? Não sei se vocês conhecem um instrumento chamado Ocean Drum, que é aquele instrumento que parece uma bateria chata e que você gira, fica parecendo o som do mar. E aí eu busquei, essa aqui é aquela forma de bolo. E dentro primeiro eu coloquei, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, é aquele cerealzinho colorido só pelo fato de ser colorido, pode ser de qualquer cor. Mesmo assim não ficou do som. Como vocês podem ver, eu gosto de cor. E aí não ficou no som que eu queria. E aí eu pus pedacinhos de macarrão, espaguete, bem pequenininho, eu quebrei em pedacinhos pequenininhos e coloquei aqui dentro. E o som ficou esse aqui, ó. Só como um exemplo dessa adaptação, reforçando que vem de muita tentativa, muita pesquisa para você fazer uma coisa artesanal, propor às crianças uma coisa que elas consigam fazer com facilidade, com a ajuda dos pais ou não, mas que tenha uma produção sonora boa. Mesmo sendo com o material que elas tiverem em casa de uma forma improvisada. Uso muito também a forma de gelo vazia. Eu gosto de usar a métrica musical, o ritmo musical, para eles entenderem o ritmo das palavras também. E aí vou cantando e batendo com uma baqueta na forminha de gelo inclinada, que fica parecendo uma escadinha. Monto com eles legos em escadinhas, e aí peço para eles fazerem de cores diferentes, para eles terem essa ideia da divisão, das sílabas mais longas, com sílabas mais curtas, com pedacinhos de Lego. E aí, vou pedir, se é possível, compartilhar também uma tela com vocês, de um dos exercícios, que é uma adaptação dessa metodologia Orff, que eu uso bastante, que é essa aqui, ó, o cavalo. É uma música, então aqui no primeiro slide eu apresento a música, que é assim, 4 frases iguais. O cavalo vem chegando com as suas patas no chão. O cavalo vem chegando com as suas patas no chão. O cavalo vem chegando com as suas patas no chão. O cavalo vem chegando com as suas patas no chão. Cada vez que eu passo o slide, tem uma palavra que está sublinhada. Essa palavra sublinhada, as crianças não vão cantar. Então elas vão cantar. O cavalo vem chegando com as suas patas no. O cavalo vem chegando com as suas patas no. E aí, assim por diante, cada slide que eu passo, ela vai tirando mais uma palavra. O que eu consegui com isso?
E aí não tem nada de diferente até o final, quando vai diminuindo, até que eles chegam. Essa aqui, por exemplo, eles só vão cantar o cavalo, o cavalo, o cavalo. Em música, a gente trabalha isso para elas terem essa noção do silêncio que precisa ser esperado para cantar de novo. Em português como língua de herança, eu uso porque pelo menos na minha realidade, o mais difícil para mim era estimular as crianças a lerem. E isso faz com que elas leiam, elas querem ler aquela palavra, elas querem prestar atenção na palavra que ela tem que tirar. Elas depois, eu fiz isso com várias frases diferentes, várias melodias diferentes, e as crianças criaram frases também para isso. Então, foi uma forma que eu adaptei um exercício musical para português como língua de herança que tem funcionado de forma eficiente comigo. Só para não perder a conexão, no nosso roteiro lá era para dizer alguma coisa que não estava sendo eficiente. Não estava sendo, eu vou mostrar. Eu adoro, eu chamo de quinquilharias sonoras com as crianças das minhas aulas, e isso aqui não está sendo eficiente. Nessa situação de pandemia, por exemplo, isso aqui que eu uso muito nas minhas aulas presenciais, as crianças amam, que é esse Brasil. Eu falo as palavras mesmo. Online, não tem graça nenhuma. Nas aulas presenciais, eles amam, eles querem experimentar, eles querem falar as palavras, dividir as sílabas usando isso aqui. Na aula presencial, o simples, mas o que eles compreendem, vendo o que eles conseguem manusear, é muito mais eficiente. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Regiane. Obrigada, querida. Vai, Daisy. Dublin, e agora? Então, a gente faz algumas coisas que já foram mencionadas também, mas para trazer algo, talvez que não tenha sido falado muito, eu tenho sentido nessas aulas a necessidade das crianças mesmo se expressarem, né, e realmente estabelecerem esse vínculo. E aí, eu acho que é bem importante, em algum momento da aula, trazer algum movimento, sabe, corporal, algum jogo, assim, mais de conexão mesmo, né? Porque isso também faz a criança voltar pro presente, quando às vezes eles são muito pequenos e é difícil manter a atenção na tela. Então, a gente já fez Escravos de Jó online, foi bem legal. Jogos assim como Morto-Vivo, sabe? Que eles se divertiram bastante. Acho que foi um momento de entrosamento e conexão. E uma das atividades que também foi bem interessante, a gente estava trabalhando os seres vivos e os elementos não vivos. E aí eu propus uma atividade, vou compartilhar aqui também. Mas é bem simples, só que eu propus um jogo. Então, eles gostaram e até pediram para fazer de novo. Espera, deixa eu só achar primeiro. Está aberto. E o jogo era, então eu tinha um baldinho com letras, sorteava uma letra e a letra que saísse, eles tinham que trazer uma palavra que iniciava com a letra, né? E aí eu dividi em 2 grupos e eles ganhavam pontos. Então foi bem interessante esse envolvimento, eles até pediram para fazer de novo depois no final da aula. Super simples, né? Algo bem assim, mas que trouxe essa interação, não tão não com a qualidade, né, de uma interação física e presencial, mas bem interessante. Então, é isso. Muito obrigada, Marina.
Düsseldorf. Yeah. Bem, a gente não tem nenhum material didático, assim, a gente não segue nenhum material, nenhum livro, e a gente costuma muito trabalhar com as diferentes linguagens dentro da sala de aula, no contexto presencial, e o que a gente procurou fazer é continuar trabalhando com elas também na aula online, na medida do possível, e fazer com que as crianças tivessem... a gente está tendo esse cuidado para que elas tenham momentos que a gente tem na aula presencial, também na aula online, para fazer essa conexão realmente e manter esse vínculo. Então, uma das atividades que a gente faz na aula presencial é a Sodicita Conta, que é a boneca que ela sempre aparece na hora da história, então ela aparece também na hora online, né? Uma outra atividade que a gente costuma fazer Ô, Sheila, eu estava querendo saber quem era a Sodicita. A Sodicita eu estava querendo descobrir que apareceu. A Sodicita ia estar aqui também. Eu falei assim, ué, quem é a Sodicita? Legal. É a nossa personagem. Né? Olha. Porque eu sou apaixonada por Chita. E sou porque o nome da minha filha é Sofia, então ficou Sodicita. Bom, mas enfim, esse parênteses. E o final de cada aula, a gente tem o costume de fazer um jogo para indicar esse fechamento da aula. Então, a gente continua repetindo essa rotina mais aproximada possível, né, dentro do momento online, justamente para a gente ter esse entrosamento e eles saberem, olha, tem uma música que a Sodicita canta, que é sinal que vai vir uma história, e aí depois vem uma atividade dirigida, e depois dessa atividade dirigida, então, a gente tem um momento de escuta, né, que é o momento que a gente trabalha muito a oralidade deles, e aí a gente faz o fechamento com a avaliação daquele momento, daquela aula, que está acontecendo também no momento virtual, com os pais, pelo WhatsApp, e com as crianças ali, né, no finalzinho do encontro, e também um quiz, ou um quiz para os maiores, e para os menores é um jogo de trilha, que a gente construiu na sala de aula presencialmente, agora a gente está transpondo para o virtual. Né? Então, a gente tem buscado fazer essa dinâmica e tem funcionado bem legal, assim, né? Outra coisa que eu acho que eu até falei, que os feedbacks a gente tem pedido, então, para as famílias para nos mandarem pelo WhatsApp, né? Aí os comentários que as crianças, porque alguns pais não têm ficado junto com as crianças para deixarem as crianças mais à vontade, têm saído do ambiente, outros permanecem no ambiente que está o computador e a criança, no caso, no horário da aula, né? O nosso tempo também não nós estamos fazendo encontros de 45 minutos e nós normalmente temos aula de 1h30. E aí eu até fiquei pensando aqui com as falas das meninas, até que ponto um momento tão extenso de aula virtual torna-se produtivo. Acho que é uma reflexão que eu gostaria depois de fazer junto ao grupo, assim, né? Gostaria de ouvir um pouco mais elas em relação a isso. Né, fazendo encontros de 1 hora, 2 horas, tem sido realmente produtivos, na opinião de vocês? Vocês acham que é uma coisa que as crianças normalmente vão conseguir, principalmente crianças nessa faixa de 7 a 10 anos, vão conseguir suportar, assim, segurar? Porque, como a gente tem conversado aqui, o nosso vínculo é muito importante, né, o presencial. Enfim, essas as minhas inquietações e a minha contribuição. Tá bom? Obrigada. Tá joia. Obrigada, Sheila.
Hamamatsu, Adriana. Bom, aqui nós optamos para fazer aulas mais longas, menos vezes na semana. Nós tínhamos todos os sábados, agora nós estamos 2 vezes por mês, só que com mais tempo, né? Para poder aproveitar muito, porque eu acho que perdemos muito tempo com a dinâmica virtual. Nós usamos também um jogo que as crianças gostam, principalmente os menores, é o Duolingo, né? Duolingo, elas, às vezes, criança um pouco mais ansiosa, pode brincar sozinha e aprender palavras, um vocabulário, né? Então, eles gostam muito também. Estamos usando os jogos, né? Como todas estão, eu tento fazer eles se movimentarem o máximo possível, para não ficar uma coisa tão chata de ficar na frente do computador. Então, nós fazemos bem jogos de pegar material, descobrir os nomes, e principalmente, como aqui, às vezes, uma palavra, uma criança fala uma palavra e mora numa região do Brasil que a outra criança usa uma outra palavra para a mesma coisa, né? Então, nós discutimos sobre isso para também falar sobre a diversidade das palavras do vocabulário brasileiro. Usamos muito o PowerPoint agora, uma coisa que a gente não usava antes, né? Para ter uma carinha, mais ou menos, as aulas, né? Então, o que mudou, nós já temos um material que nós usamos a longo prazo, né? Porque nossas aulas são de longo prazo. Nós temos o material preparado já e apenas adaptamos essa nova realidade, né? Porque antes era presencial, era tudo impresso, ou brincava, ou falava, e agora não. Então, optamos por usar o PowerPoint, porque eu acho que é uma ferramenta que a gente já tem mais habilidade, já trabalha com isso há mais tempo, né? Ainda mais eu que tenho uma dificuldade com a tecnologia. Então, acho bem mais prático, né? Quanto né, o tempo dos pais, né, que tem muita coisa para fazer em casa e tal, é um outro assunto, mas também eles aprendem a usar tecnologia para ajudar os filhos. Então, tivemos muitos feedback dos pais, olha, usa esse método, né, essa plataforma, ou foi quando nós conhecemos também um pouco do Juca, né, que eu já tinha visto, já tinha ouvido falar, só que um dos pais também começou a mostrar e ler e fazer os joguinhos, né, que não são joguinhos online, mas eles brincam em casa, então a gente está usando e está sendo bem legal, né. Eu acho que tem que misturar um pouco, né, no nosso caso aqui, nós misturamos um pouco de tecnologia com o dia a dia, com o material, papel mesmo, né, palpável. Eu acho isso interessante. E é uma maneira, principalmente assim, de trabalhar com os menores, né, que às vezes não fica tão atento à tela do computador, então tem esses joguinhos mais de papel, né, para brincar, eu acho que funciona um pouco melhor, né? Então, é isso que nós estamos usando. Mas a gente já tinha o material, só adaptamos ao PowerPoint e incluímos alguns vídeos, né, algumas músicas também, né, coisas que já usávamos, né, na sala de aula, mas agora a gente manda os links para os pais, eles olham primeiro, já se preparam para ter a aula, né? Eu acho que nesse momento, só os professores é muita coisa para só os professores, né? Então, eu recebo muito feedback, indicações, olha, vamos mudar porque não está funcionando bem. Então, nós mudamos 2 vezes, eu acho, de plataforma, do Classroom para o Zoom. Eu acho que agora, nesse momento, o Zoom está funcionando melhor, porque também, como
né? Foi a Angélica que falou para a gente fuçar, né? Descobrimos a lousa, outras coisas que no começo a gente não usava porque não sabia, e foi muito importante também essa fuçadinha que você estava falando, porque, né, para quem não está acostumado, eu acho que aprende muito, e as aulas melhoram, porque você aprende a usar melhor a ferramenta, tá bem? Tá bom, obrigada. E com Cristina também, aí no Hamamatsu. Ok. Só tenho a dizer aqui que eu estou muito encantada com tantas informações ricas aqui, vida de vocês, e tantas informações compartilhadas, e cada vez mais motivada para preparar esse material, essas aulas online. Bom, segue em frente para os mais experientes, e gostaria de aprender bastante com vocês. Tá Obrigada. Bom. Obrigada, Cristina. Fez todas as anotações aí necessárias? Joia. Pai Deise, adiante. Osaka. Bem, nós também não temos um material didático físico, assim, né? Mas a gente trabalha com temas, a gente trabalha com a multiculturalidade, a multidisciplinaridade, com as múltiplas linguagens. Eu só não tenho a música aqui, mas eu já conversei muito com a Rejane para a gente um dia fazer um trabalho em conjunto, né? E eu, assim, para falar a verdade, eu penso muito assim nessas trocas que a gente pode fazer com os professores e as crianças podem fazer com as crianças em várias partes do mundo, né? Então, eu já venho desde o começo do projeto, quem conhece o projeto sabe que a gente faz trocas, né? Ou trocas virtuais, ou seja, mensagens, cartas, tal. Mas, ultimamente, nós temos usado a plataforma, não sei se vocês conhecem, todo mundo fala sobre a problemática de não ter livros, né, digitais, não ter livro físico e a dificuldade de ter o livro digital. Nós, desde o ano passado, desde 2009, nós fizemos assinatura para as crianças do Elefante Letrado, não sei se vocês conhecem. É uma plataforma digital, ele também tem alguns jogos, então as crianças, elas vão lendo, elas leem com os pais, e a gente percebe que quem faz a leitura com os pais tem um avanço muito grande. E como no final de cada leitura eles têm joguinhos, eles acumulam pontos, então eles podem acompanhar como está sendo o desenvolvimento. Um outro que eu gosto muito, e a gente tem usado bastante, a Inventeca do StoryMax. Isso é um aplicativo e é uma banca de livro, de imagens, né? E tem uma plataforma onde as crianças veem as histórias, veem as ilustrações, e elas fazem a própria narrativa, sabe? É muito interessante. E o que é gravado aqui, o que elas gravam, a gente pode compartilhar através já direto no aplicativo, a gente compartilha com outras pessoas que têm o aplicativo. Esse Inventeca é possível em qualquer língua, então é legal, porque aqui assim, nós valorizamos as duas línguas, então como tem crianças que não falam muito português, outro dia nós fizemos um trabalho que eu achei super bacana, ainda não na questão virtual, mas eu acho que a gente pode incrementar isso, né, fazendo trocas. As crianças escreveram a história, a sua narrativa em japonês, depois eu coloquei um desafio que era para elas passarem a história para o português, escrevendo em japonês como elas falariam em português. E aí veio o Covid, então a gente parou. Mas esse terceiro passo seria elas pegarem o que elas escreveram em japonês, o português em japonês, e passar isso para o português. Né? Esse é o Inventeca, eu acho assim, é muito legal porque você estimula as crianças, quando a gente tem criança aqui num grupo, né? Crianças que falam mais ou falam menos português, a gente pode formar duplas, né? E elas criam as narrativas juntas, gravam a narrativa juntas
e depois cada uma faz a sua. É assim, eu indico, é da Storymax, eu acho super bacana, e a Storymax também tem outras histórias gratuitas que para crianças maiores, para os jovens, é bem interessante. Então, eu ainda, como o nosso começo aqui com a classe que a gente fez online, a gente ainda não usou esse instrumento, esse material, mas eu acho que ele vai poder criar, assim, outros vínculos, né? Entre as crianças, mesmo estando longe, se a gente não tiver condições de comprar um aplicativo para cada, porque tem família que não tem condições, né? Então, você pode pegar essas imagens e fazer uma troca, né? Não é muito caro, não é nem o Elefante Letrado e nem o Inventeca é um investimento muito grande, mas, assim, da plataforma de leitura, ele aproxima o pai da criança, né, os pais da criança, porque as que não sabem ler, ela precisa da ajuda. Então, todo dia que se você ler um pouquinho, ou se você ler um livro, a gente vê que o resultado é bem grande, né? Mas fora essas plataformas que a gente usa, eu também gosto muito, assim, de fazer trocas, como eu já disse antes, né? Então, nós começamos a nossa primeira aula no Classroom com um projeto que a gente está desenvolvendo com o projeto Periscópio. Não sei se vocês conhecem, coordenado pela Cláudia Marzak. Ela é uma plataforma onde as crianças fazem resenhas de livros. E é super legal. E o tema que ela criou, assim, várias iniciativas estão participando, nós estamos um pouquinho atrasados, mas o tema era sonho. Então, assim, para as crianças menores, né, a gente trabalhou de uma forma, com os maiores nós achamos coisas super legais, super interessantes, e uma das coisas que quando a gente começou, foi perguntando o que é sonho, o que é sonhar, né, para cada um. E foi legal, porque a gente, aqui na Projeto, a gente procura, se tem algum pai ou uma mãe que está presente, a gente convida os pais para participarem da atividade. E foi muito legal, porque quando a gente perguntou para uma das mães o que era sonhar, aí a mãe devolveu com uma pergunta, né? Qual sonho que vocês estão falando? Sonho de comer ou sonho de sonhar? Sabe? E aí leva uma série de discussões, de debates sobre o assunto, né? A gente tem muitas crianças e jovens que não falam português, falam com muita dificuldade, mas eu volto a falar, a gente usa as duas línguas para elas se sentirem confortáveis para poder ir desenvolvendo, assim, o seu vocabulário e tal, né? Então, para desenvolver o vocabulário, a gente faz nós criamos, presencialmente, a gente cria muitos jogos com elas, né? Elas criam as cartas, elas dão ideias de jogos, mas outro dia, numa primeira aula com as crianças menores, nós fizemos um bingo de palavras, que é uma coisa que a gente adora usar aqui, né? As próprias crianças sugeriram as palavras, aí cada uma fez a sua cartela, ou seja, eram 20 palavras, vamos supor, aí cada criança escolhe, depende do número de criança, 5 palavras ou 7 palavras, e isso o que vai acontecer? Estimula ela a escrever, né? E mesmo estando online, ela também tem esse exercício do escrever, que não é aquela coisa chata de ter que ficar repetindo, mas ela precisa e tem que estar atenta no sorteio da palavra, porque ela precisa saber se ela acertou ou não, né? Então, vai por aí. E uma outra coisa que a gente criou, que eu já gostava muito, que era assim, a gente tinha um muro, eu chamava de a parede das palavras. Então, as crianças chegavam e escreviam essas palavras, né? Formando um banco de palavras. E nós criamos na sala virtual também, cada uma dá uma sugestão de palavra e vai acrescentando lá com seu significado e tal. Mas a gente usa muito debater com as crianças, né? Então, a gente coloca os temas, eu acho que na sala virtual vai ser bastante desse jeito. Então, era isso. Obrigada. Tá, obrigada. Então, Deise, agora... espera aí só um instantinho, eu queria passar para a Juliane, para fazer essa parte dos materiais. A gente
tinha pensado realmente nessas coisas práticas que vocês estão fazendo e podem mostrar para a gente. A Juliane queria mostrar, né, Juliane? Você queria mostrar alguma coisa bem prática, mas é rapidinho, né, Juliane? Isso, bem rápido. Gente, eu vou mostrar uma coisa que eu fiz para vocês com alunos que estão em letramento. São 8 crianças, faixa etária de 6 anos. É muito importante nas aulas virtuais da gente ter bem em mente o que é que a gente quer alcançar nesse espaço de tempo. Ter muito claro e planejar etapa por etapa. Porque dentro da aula virtual a gente pode perder o controle muito mais rápido por questões externas. É um rádio que está ligado, é uma mãe que está falando, um irmãozinho que está berrando. Então a gente precisa ter muito bem programado. Agora eu vou dividir, eu não sei por que saiu a tela aqui. Nessa aula eu queria, são crianças em letramento, como eu falava, e crianças, e dentro desse grupo, eu tenho assim 1/3 desse grupo são crianças que apresentam características mais para o português como língua estrangeira do que português como língua de herança. Então, elas têm uma compreensão muito precária e não falam quase nada. Então, o foco da aula, em primeiro lugar, a aula era baseada numa historinha muito curta, O Pote de Melada, não sei se vocês conhecem, e o que eu queria para essas crianças, todas as crianças, chegar até a compreensão da história e por passos. Primeiro, trabalhar o vocabulário da história, trazer o vocabulário da história para o diálogo e, por fim, apresentar a história. Juliane, você vai concluir? Vou mostrar. Eu não sei por que me botaram para correr, mas enfim. Eu vou mostrar eu não fui eu não, viu? Nem eu. Tá. Eu comecei a aula trazendo animais. 3 animais que aparecem na história e 3 animais que são aleatórios. Primeiro, o que eu queria com essa atividade? Eu queria tirar dos alunos o que eles já têm de conhecimento prévio em relação a animais. Também trabalhar formas masculinas e femininas, certo? O texto em vermelho são respostas dos alunos. Então, eu trouxe as imagens e fui perguntando, interagindo com eles, com todos ao mesmo tempo, trazendo as respostas deles e eu ia anotando. Lembrando que são crianças que estão passando pelo processo de letramento. Dentro dessa pequena atividade, a gente falava sobre outras coisas, por exemplo, quando eles me falavam, por exemplo, pato, tá? Pato é algo assim que a maioria reconheceu. Eu não escrevia direto, eu pedia para eles me soletrarem, porque como eles estão se familiarizando com o alfabeto, então eu pedia para eles soletrarem e eu ia digitando aquilo que eles soletravam. Uma coisa que é característica dos falantes de alemão, eles têm muita confusão, por exemplo, entre P e B, entre T e D. E quando a gente pede para a criança soletrar, muitas vezes a gente detecta essa interferência do alemão, então eu consigo trabalhar com eles nesse momento. A mesma história aconteceu aqui, por exemplo, no cachorro. Quando a gente trabalha esse som sh, o alemão tem uma grafia específica que é diferente do português, mas que é o mesmo som. Então, eu fui lá para o fim do documento trabalhar, pedi que eles me dessem palavras do alemão que tenham esse som, e a gente juntos fomos procurando palavra em português escrita com CH e com X. Eu expliquei para eles, olha, gente, em português, esse som do alemão ele é representado por 2 possibilidades, ou CH ou X. Depois que a gente trabalhou o vocabulário, a gente passou para um pequeno diálogo. Eles tinham que conversar em duplas sobre... Lembra, gente, letramento, essas crianças ainda não leem. Então, eu li com eles, ou com aqueles que estão mais adiantados, eu pedia para eles lerem. Eles tinham que trabalhar 3 perguntas nas duplinhas. Primeiro, quais desses animais servem como animal de estimação? Você tem algum animal de estimação? Qual é? Como é que é o nome dele? E se você não tem um animal de estimação, gostaria de ter um e qual? Eu separei eles nas duplinhas, nesses breakout rooms. Eles conversaram
eu monitorei e depois nós voltamos para o grupo e conversamos sobre esses mesmos temas dentro do grupo. Feito isso, isso é a introdução para a gente poder entrar na história e para eu garantir que a maioria das crianças tenha maior compreensão da história. Aí eu achei um vídeo da história contada no YouTube, então eu lancei o vídeo para eles terem a audição, eles ouviram a história. Depois que eles ouviram a história, eu fui trabalhar com a próxima etapa do vocabulário, que são objetos que aparecem na história. Então eu pedi para eles, né, identificarem os objetos e outra vez trabalhando a escrita, como é que se escreve bule, como se escreve panela, lembrando que as crianças que falam alemão têm muita dificuldade no som P e B. Depois disso, a gente foi falar sobre materiais, o material que as coisas são feitas. Eu trouxe algumas opções, vidro, plástico, metal, cerâmica, e aí eu fui perguntando de que a lata é feita. Aí eles iam me dizendo, a lata é feita, alguns diziam de vidro, tentavam adivinhar, né? E outros, enfim, acertavam e eu ia digitando conforme as respostas das crianças. Quando eu vou digitando, voltando ao assunto, toda vez eu peço para eles soletrarem, porque como eles não estão escrevendo fisicamente no momento, aquela questão de que famílias não tem como imprimir, a gente não tem como fazer o material chegar até eles. Então é muito importante para mim que eles tenham a imagem da palavra em mente e que eles estejam internalizando a escrita de alguma forma. Depois que a gente trabalhou a etapa do material do qual cada objeto é feito, a gente foi para a função de cada objeto. Eu perguntei, para que serve cada objeto? Então, eu tinha um balãozinho aqui com alguns verbos e as crianças foram aí montando frases, né? Eu já tinha essa parte impressa, era o que eu tinha colocado à disposição das crianças e elas foram buscando dentro desse repertório já trabalhado aqui informação para poder completar essas frases. Depois disso, a gente voltou a escutar a história e aí a gente foi trabalhar na questão da compreensão. Aí eu quero levantar, especialmente aquelas crianças que têm um baixo nível de compreensão, se elas já conseguem detectar o vocabulário que eu apresentei no primeiro instante ao ouvir a história pela segunda vez. Então, uma atividade muito simples, uma atividade de marcar opções e depois uma atividade de responder com algumas informações mais precisas, mais específicas. E assim, eu fui trabalhando, construindo essa compreensão com eles, até chegar o momento em que a criança está apta a recontar a história. Aqui vocês veem, eu tenho o texto daí completo, eu dei alguns minutinhos para eles lerem o texto, enquanto eu tocava o áudio, para eles terem o áudio e o texto ao mesmo tempo, e eles tentar anotar no caderninho deles em casa as palavras que eles detectavam estar faltando no texto. E no final dessa atividade, então, eles recontam a história. Eu vou parar agora a tela. Foi uma atividade que funcionou super bem, porque eu pensei, desde o início, passo a passo, o que eu quero chegar, o que eu quero chegar no final dessa aula, qual é o meu objetivo final e o que eu preciso para chegar até lá, que tipo de interações eu vou ter, que tipo de recursos. Para mim, eu não posso ter 500 janelas abertas, especialmente quando eu estou trabalhando com criança pequena. Ter um PowerPoint, ter um YouTube, ter isso, ter aquilo me produz estresse. Produz muita inquietude para as crianças, demora tempo, eles não são muito pacientes em esperar. Então, eu prefiro trabalhar com um documento só. O único recurso extra foi essa questão áudio do YouTube. E, em geral, funcionou muito bem. Como é que eu sei que funcionou bem? Na aula seguinte, eu volto a história e peço para eles recordarem a história e com a minha ajuda a gente vai recontar a história. E essa informação, ela estava lá, inclusive,
naqueles alunos que têm uma compreensão mais baixa e que mal falam. Ok, da minha parte era isso. Obrigada. André, quer falar alguma coisa? Não, passa adiante. Vamos botar a Então, bola para agora frente. é Laura, né? E para os finalmente daqui a pouco. Obrigada. Eu faço uso de alguns materiais e desenvolvo outros. Na verdade, alguns materiais eu uso eles mais como um guia. Eu até separei aqui. Não é propaganda, tá? Não ganhei nada disso. Tudo que eu vou mostrar eu adquiri. Então... E nem eu contratei você aqui para fazer propaganda também. Não então, eu uso muito esse daqui. É interessante você mostrar também. Legal. O nome dele é Papagaios Alfabetização. É um kit que vem com um guia... livro do aluno, vem um guia de como você trabalhar com ele, vem com uns flashcards e uma coisa que eu gosto muito dele, que me ajudou muito, foi esse recurso chamado Só Letrinhas, que você escreve uma palavra, a criança ela consegue escrevendo, soletrando a palavra, só de mudar aqui. Então, eu acho muito bacana a forma... esse recurso que o kit traz. Eu monto muito material quando eu estou dando as aulas para minha filha. Por exemplo, isso daqui foi a minha filha confundia muito o F com o V. Aí eu fiz algumas atividades e ela tinha que colocar o grampinho se era com F ou se era com V. Então, eu dei bastante cartões desses para ela e ela foi fazendo. Foi muito legal. Esses dias eu fiz com ela um jogo de memória. Então, bem simples, de papel, eu escrevi e desenhei com toda a minha habilidade artística. Fiz bem simples e nós brincamos. Então, ela consegue identificar a figura e a escrita. Desculpa interromper, só um momentinho. Esse jogo, a criança tem ele em casa? Qual? Ou tu tá te referindo, esse da carta dela colocar o prendedor na letra? Então, esse daqui eu desenvolvi, eu disponibilizo todos esses arquivos, eu vou compartilhar a tela depois com vocês. Pela bio do Instagram, eu disponibilizo todos gratuitos. É só clicar lá, procurar pelo nome, clicar e fazer um download e vocês podem usar. Tá, mas a minha pergunta é, a criança tem esse material em casa? Se a gente está pensando no módulo online. Se ela imprimir, ela teria em casa. Ou os pais usam através do iPad, ou você pode até utilizar isso daqui colocando. Eu vou usar esse daqui como exemplo, mas é o que está na minha mão. Ou, por exemplo, esse daqui que eu uso muito com a minha filha. Você sabe que dia que é hoje e assim vai. Você pode circular, você pode clicar, enfim, marcar. Eu acho que são atividades que você consegue... subir para uma plataforma online e a criança utilizar. Para finalizar, eu trabalho muito com livro, eu gosto muito de literatura infantil e fiz um dado também de compreensão de leitura. Esse daqui também está disponível. Então, depois que você lê um livro, você pode, ou uma parte de uma história, você pode jogar o dado e vem... leia um livro semelhante, compare as histórias, ou construa cenários, personagens, ou faça um desenho sobre a história. Então, são algumas coisas que eu utilizo aqui. Só vou compartilhar com vocês rapidinho um material que está disponível online e vocês podem usar quando quiserem. É bem rápido, só deixa eu achar aqui onde está o... Posso falar uma coisinha, Laura? Se você puder, a gente está dentro, para todos vocês também, existe dentro do Elo Europeu uma parte de recursos didáticos que nós criamos lá, o símbolo de uma árvorezinha. Se vocês não são inscritos no Elo, é só preencher um formulário e botar o e-mail e vocês vão ter acesso a todas as plataformas, todos os recursos que inúmeras educadoras foram sugerindo e colocando, e esse seu também pode ser colocado lá, se você quiser. Legal. E vai estar disponível para todo mundo. Sim. Eu só vou mostrar para vocês rapidinho, não vou me demorar.
Então, disso daqui que eu estou falando, eu comecei a criar um guia de atividades com cada letra do alfabeto, trabalhando com a questão da audição, visão, tato, olfato, paladar. Então, se você clicar nas letrinhas, vem uma atividade onde eu mostro o material que você precisa para se preparar, coisas que você pode ter em casa mesmo. Ai, não sei se vai travar. Então, aqui mostro algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, com a letra D. Dou uma dica literária, dou uma dica de jogo. E aqui tem uns flashcards, uns cartões de vocabulário para quem precisar usar também para introduzir vocabulário. E assim as crianças conseguem ir construindo pouco a pouco. O dado que eu havia mencionado e outros, eu criei esse daqui faz pouco tempo também, é um bate-papo em família, onde você consegue a criança fazer perguntas para os pais, né? Porque a gente responde muita coisa e de repente a criança, ela fazer perguntas também e conhecer melhor todo mundo da família é bem legal. E conversar sobre temas que às vezes a gente nem traz, né, no dia a dia. Enfim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês e espero ter colaborado um pouco. Joia, muitíssimo, Laura, obrigada. Obrigada. Então a gente vai colocar o link para o seu material, para a sua página lá no Elo, tá? Perfeito, Se você não se inscreveu no Elo, bota lá também. Me inscrevi nesse final de semana. Que ótimo, maravilha. Então a gente vai colocar lá. Se vocês... Obrigada. Nós vimos que pela inscrição de vocês também, ouvintes, muitos não são membros do Elo, a gente não cobra nada, vocês podem participar da nossa plataforma, mesmo estando em qualquer lugar do mundo, se chama Elo Europeu porque foi criado dentro da Europa, mas é para todo mundo e nós estamos disponibilizando vários materiais e ali é uma plataforma onde vocês também podem interagir com inúmeros educadores em vários lugares do mundo. Acabou a propaganda, agora vamos seguir adiante. Beijo. Agora é Carolina, de Santiago. Bom, só vou ficando para o último. Acho que o pessoal já compartilhou bastante material. Parabéns, tem muita coisa bacana que eu também de recursos que vocês compartilharam. O projeto aqui em Santiago, como eu tinha comentado com a Andrea, lamentavelmente ele é basicamente voluntário. Então, a nossa proposta sempre é trabalhar, ou foi sempre trabalhar com datas comemorativas. Primeiro porque tínhamos que tentar trazer, né, esse pessoal para as atividades. Então, a gente trabalha muito com vocabulário e a gente está mais orientado também, como eu acho que foi, eu anotei aqui quem falou, a Juliane, que comentava que às vezes o nosso público às vezes é mais como PLE, né, de português como língua de estrangeira, que realmente de herança. Eles entendem muito, mas às vezes eles são muito pobres para falar, as crianças, né, porque são muito pequenininhas e às vezes a alfabetização deles é em espanhol. Entendem tudo, mas falam pouco, ou tentam falar alguma coisa. E a gente trabalha, como a gente não tem ainda uma formação, não temos conseguido fazer um trabalho de base forte, porque, como, por exemplo, eu acompanho de outros países, como eu falei, do Auckland, Japão, a gente ficou seguindo, agora conheci outros materiais também para conhecer, para ver de que forma a gente consegue pegar esses brasileiros que estão no Chile e fazer participar. Santiago, o que a gente tenta fazer, usar, que nem eu falei, usar muita imagens, né, que o Juliano inclusive mostrou o trabalho. Eu acho que a imagem, principalmente quando são pequenininhos, nosso público normalmente é de 4 a 6 anos, que é o público que mais aparece, e a gente usa só muita imagem. Infelizmente eles não sabem nem falar nenhum idioma, nem escrever no outro, então os pais preferem ficar só na parte cultural. Então a gente faz muita atividade como outras colegas compartilharam, né, a questão do vivo ou morto, e ensinando através dessas atividades. Mas eu queria só compartilhar com alguns alunos que são um pouco maiores, né, que não são muitos os que nós temos,
Vou compartilhar com vocês só para vocês terem uma ideia, não vou me estender muito, porque para mostrar um pouco o que é o Smartboard, eu não sei se vocês conhecem ou não. Desculpa, gente, que eu já estou com sono, estou vendo tudo, não estou enxergando direito aqui. Só para vocês verem uma atividade, claro que a gente pode usar, a gente usava muito antes Hot Potatoes também, não sei se vocês conhecem essa aplicação, que também você pode fazer outras atividades, mas essa daqui, o que eu gosto do Smartboard, claro, o Smartboard está feito para que o aluno faça interativamente presencial, ele vai na lousa e faz. Porém, o que eu acho legal é que isso dá para usar tanto com crianças, você pode criar atividades tanto para crianças, né? Porque você pode fazer dominós, você pode fazer, como é que chama? Memória, jogos da memória, né? Com números, se já sabem ler. Então, você tem vários tipos de atividades onde, apesar que eles não estão fazendo, eles ficam muito atentos, porque eles têm que te dar a resposta. Por exemplo, se eu falo dos dias da semana, eu peço para ele qual é o dia, se ele já sabe ler, obviamente, quando já são maiorzinhos, e eles podem identificar. Muitas vezes, quando as crianças já são um pouquinho maiores, elas conseguem identificar, elas lembram ou confundem. Então, o legal do Smartboard, dessa aplicação, é que você, por exemplo, pode criar e ele mesmo dá a resposta. E assim sucessivamente, você pode ir interagindo com crianças. E você pode fazer essa mesma atividade com letras, com alfabeto, aí um pouco da criatividade do professor, e também pode ser para muitos públicos diferentes, eu acho isso bacana. E um outro exemplo é de organização, que é bem simples também, que eles também podem, mas o fato do movimento ser diferente, eles vão utilizando, e aí você pode trabalhar 1 ou 2 ou 3 elementos, né? Por exemplo, se já viram os números, revisar os números, fazer uma revisão dos números, aqui no caso organizar os meses do ano, enfim, isso são só 2 propostas que eu coloquei, estou mostrando, para que vocês possam ver que também o Smartboard tem muitas outras atividades. Eu peço desculpas que eu não consegui baixar do Dropbox, que eu fui no escritório hoje, tive que tirar os computadores do meu escritório para trazer para cá, e acabei que não consegui atualizar direito ainda. Mas tem outras atividades que depois eu poderia compartilhar também. Mas basicamente isso, nós não temos temos programas feitos, que agora vamos elaborar online, mas eu acredito também, como eu falo, trabalho muito com imagem, eu acho super importante, principalmente se os alunos não estão familiarizados com o idioma, e mesmo para os que estão familiarizados, muitas vezes eles têm a compreensão auditiva, mas eles não sabem ler ou escrever o idioma, né? Então, às vezes existe então eles falam, olha a imagem, é assim que escreve? Eu imaginava que escrevia de outra forma, né? Porque o português a gente fala de uma forma e escreve de outra, então aí eles descobrem que o E, não sei, que as palavras elefante é com E e não com I. Então, pequenos detalhes assim, é bem bacana. É assim, então não vou me estender muito, porque eu acho que todo mundo já... E aí uma coisa que eu acho que não funciona muito, na minha opinião e na minha experiência também, tentar a parte de escrever muito durante a aula, né? Tentar interagir o máximo possível. E eu acho que foi a Taraka, acho que comentou do tempo da aula, não lembro se foi ela ou se foi a outra colega. Na minha experiência também, com crianças, aulas de 30 a 45 minutos no máximo é o suficiente. Passar de 45 minutos pode ter certeza que a criança vai estar em outro lado. 30 minutos para mim é suficiente, às vezes o menos é mais. Eu acredito que fica com muito mais vontade de querer ver de novo, de estar junto e de participar da atividade. Então, esse também é outro complemento das minhas atividades, eu tento não me estender muito. Mesmo que seja para 1, para 2 ou até para 5 alunos, eu prefiro sempre que seja mais curtinho, mais efetivo. Isso aí, da minha parte, finaliza aqui. Joia. Obrigada, Ana Carolina. Por fim, Angélica. Só tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Tá. Então, não é para falar dos 2 blocos juntos, né? Não. A gente vai... Okay. O último bloco a gente vai fazer VaptVupt. Ok. Vamos controlar o tempo de vocês para a gente terminar bem legal.
Vai lá. Bom, material. Em relação ao material que funciona para a gente, é o compartilhamento na tela de livros, né? Usando o PDF, usando o SlideShare, que tem muitos livros também para compartilhar pelo SlideShare, que é uma plataforma vinculada ao LinkedIn. Já tem muitos livros disponíveis e muitos slides já formados de alguma temática que o professor queira trabalhar, já está pronto ali, basta uma pesquisa muito simples. Isso deu muito certo para a gente, Andréia, porque é o seguinte, alguns pais deram um feedback, a primeira vez que a gente fez aula, eu só contei a história e eu utilizei os fantoches, né? E os pais deram um feedback para a gente que a imagem segura muito a atenção das crianças, pelo menos na idade com que eu estou atuando, de 4 a 6 anos. Então, aí a gente decidiu adaptar isso e sempre trazer a história com alguma coisa que prenda a atenção da criança, não só contar, né? E talvez mostrar o livro, embora eu acho que ler o livro, você mostrar da onde você está lendo o livro é muito legal para a criança, né? Pela plataforma online, eu acho meio complicado a gente fazer isso, porque a criança não consegue visualizar. E também, isso auxilia muito aquelas crianças que não têm pleno domínio da língua. Então, quando você está lendo uma história e a criança, ao mesmo tempo, está visualizando a imagem, ao mesmo tempo que você está lendo a história para ela consegue... você fala galinha, ela vê uma galinha ali, ela associa a palavra que você está lendo, que ela está ouvindo, à imagem que ela está vendo. Então, acho que isso ajuda a ampliar o vocabulário dessa criança. Em relação a materiais que não deram certo, experiências que não deram certo, eu fiz aqui, ó, isso daqui para vocês já verem que não é uma experiência. A ideia do jogo é bacana, trazer jogos que a gente não precise só da tela, mas que a gente possa utilizar outras formas também. Eu trouxe um jogo para eles, chama Bichos Malucos, mas não deu certo por conta do tamanho, eu tive que ficar com o computador assim, pertinho, para eles conseguirem enxergar. Então, assim, são coisas que a gente vai testando, isso foi na minha primeira aula. A ideia não é ruim, trazer o jogo, né? Mas a ideia é você adaptar esse jogo de uma outra forma. Ou na tela do computador, que eu acho que em termos de visibilidade, tudo que é na tela do computador é muito melhor para a criança, né? Ou fazer muito grande, né? Eu até tentei fazer grande aqui para ver se dá certo, né? Mas a ideia do jogo é bem legal, são animais cortados ao meio, e aí a gente vai brincando com as palavras, a criança pega a cabeça de um animal e o corpo de outro, né? Então ela vai formando o tubarão, ela pegou a cabeça do tubarão com o corpo da vaca, o que fica, né? Vira um tuba-vaca. Ela tem que imitar, mudar o nome dos animais. Então, assim, a criança gosta muito disso. A ideia é legal, funcionou até um certo ponto, mas não funcionou, digamos que com esse material aqui. Eu até guardei, né? Para depois, uma hora que eu tenho uma outra criança presencialmente, esse pequenininho serve, mas para as crianças na aula virtual não serviu, não foi bacana. Então, assim, a gente pensar realmente... o quão isso vai ser visível para a criança, né? O ler a história com um livro na mão é muito legal, eu acho muito importante porque a criança vê da onde que vem vindo, ela tem contato com o portador do texto, né? O portador do texto é fundamental, mas para as aulas virtuais eu penso que talvez compartilhar telas e usar e-books, né? Que a criança também pode ter acesso a. Hoje em dia a gente tem outros portadores textuais, né? Não são só os livros físicos. A gente tem os e-books, a gente tem plataformas que disponibilizam livros digitais, a gente pode fotografar e fazer um slide de um livro que a gente tenha, né? Que eu também fiz isso e fica bem legal. Então, eu acho que é bem interessante fazer trazer essa questão. Ok? Tá bom, obrigada, Angélica. Muito obrigada, Angélica.